Vamos lá. Core! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu trouxe mais uma vez a Erika Sadako para gravar aqui com a gente. Vocês já conhecem ela. E hoje a gente tem um convidado que não vai aparecer no vídeo, que a gente vai chamar ele de Gabu-chan. Oi, Gabu-chan. Ele tá com vergonha, ele não quer aparecer, mas só a voz dele vai aparecer. Aí tem que falar alto pra gente pegar a tua voz. Tá bom. Tá. Então a gente vai falar hoje sobre como é trabalhar no Japão, porque vocês mandam muitas perguntas sobre se é verdade que no Japão eu trabalho até a morte. A pergunta é verdade que no Japão se trabalha até a exaustão? Aí eu falei pra minha mãe, bom, não é meu caso. Mas aí a gente vai falar então um pouquinho do ambiente acadêmico, um pouquinho do ambiente fábrica, empresa e restaurante, cozinha. Tem vários níveis de trabalho diferentes, né? Tem o acadêmico, o de restaurante e fábrica, geralmente eles chamam de arubaito, que é trabalho temporário, não é um contrato, geralmente temporário, você ganha por hora, não é por mês, não tem muito benefício. E o trabalho, aspas, de verdade, que eles chamam de seishain, que é literalmente funcionário de verdade. Mas isso é só tipo numa empresa? Ou será que eu sou uma funcionária de verdade? Eu não sei qual é o seu contrato. Não é só empresa, assim. Quer dizer, no fundo tem uma empresa que vai fazer o contrato. Normalmente. Mas o que muda mesmo é o conteúdo do contrato. Tem mais um tipo que é o contratado mesmo, que o nome é Keiyakusha, que é a pessoa contratada, mas não é um funcionário de verdade. Normalmente é um contrato temporário também. Entendi. Só que é outro tipo de contrato temporário diferente do arubaito. É um pouquinho melhor que o arubaito, talvez. Entendi. Bom, a gente podia falar, é muito complicado, né? Eu nem sei que contrato é o meu, mas eu sei que eu trabalho e ganho dinheiro. Aquelas, né? Mas assim, uma pergunta eu acho. Por exemplo, pra pessoa que tem que trabalhar aqui no Japão, quer trabalhar no Japão, ela precisa ser japonesa? Não tem necessidade alguma, mas dependendo de onde você quer trabalhar, você vai pelo menos precisar saber falar o japonês. O que acontece é que muita gente quer vir pro Japão ganhar dinheiro na marmata, e aí o que sobra é fábrica. O que sobra é o trabalho de fábrica. Acho que é relativamente fácil você ser contratado numa fábrica, só que as horas de trabalho normalmente elas são bem puxadas, porque além tem o horário, como é que fala? O TID? O horário fixo. O horário fixo, né? São as 8 horas mais 1 hora de horário de almoço. E normalmente você precisa fazer 3 horas extras todo dia. Se você não puder, pela lei você pode recusar fazer a hora extra. Então tem que trabalhar 11 horas por dia? 11 horas por dia. Então é puxado. E isso ainda quando você não entra dentro do esquema que eles chamam de Nikotai, que é você trabalhar uma semana de dia, depois uma semana à noite. Tipo por turnos. E aí pode ficar mais puxado ainda. Mas tem gente que prefere, porque quando você trabalha no horário noturno, você ganha mais dinheiro, né? Tem os extras noturnos. Eu não trabalhei em fábrica, mas eu tenho família que trabalha em fábrica, tá? Só pra esclarecer, senão fala, lugar de fala, né? Tá aí, ó. Tá? Então, a minha experiência acho que é muito, sei lá, diferente, né? Porque não é o comum. Eu trabalho, vocês que me acompanham já sabem que eu trabalho como postdoc aqui no laboratório de física. Eu não tenho um horário rígido, assim, eu tenho que cumprir o meu trabalho, mas não tem ninguém me controlando a hora que eu entro, a hora que eu saio. Eu não falo japonês, não foi exigido japonês, então eu só falo inglês no trabalho. Toda a parte administrativa eu tive ajuda de pessoas do KK pra, sei lá, alugar casa e tudo isso. E eu não trabalho até exaustão, assim, tipo, é só isso, eu não tenho muito o que contar, porque eu acho que é um emprego normal, que nem no Brasil, que nem em qualquer lugar. Não tem, assim, exaustão, não tem horário de almoço, posso tomar café, sei lá, eu não posso trabalhar com qualquer roupa, porque aqui tem, alguns lugares tem uma vestimenta, né? Sim. Dress code.
Eu acho que talvez a diferença é que contigo tu não tem, tipo, uma cota de produção que tu tem que ser feita, assim, entendeu? Por exemplo, se tu pegar a galera de fábrica, eles provavelmente devem ter uma cota que eles precisam cumprir. Então, eles precisam trabalhar que nem uns doidos ali. Normalmente, os horários para almoço, para descanso, é muito certinho, justamente porque a fábrica tem que atingir as cotas, né? Então, acho que dependendo, digamos assim, do nível do trabalho onde você vai entrar, você pode ter mais ou menos liberdade, né? Tipo, é isso. O meu é bem... Vamos falar então sobre... Vamos falar aí, Gabuchan. Gabuchan. Ele trabalha numa empresa de TI, aqui no Japão. Então é isso. Como que é? Tu trabalha até exaustão, tem que bater ponto, teve que provar que fala japonês. Sim, para duas dessas perguntas. Vamos lá. Eu não trabalho até exaustão. E pouca gente na empresa trabalha até exaustão. Assim, quando você chega em certo nível, né, diretor, presidente, eles trabalham bastante. Aí não tem o que fazer. Mas a maioria dos funcionários trabalha, isso é um ponto meio específico da minha empresa, eles trabalham 7 horas por dia. 7 horas. E aí, tá, de vez em quando tem que fazer uma hora extra, uma outra pra conseguir terminar o trabalho na deadline. Mas, por padrão, 7 horas por dia. Então, não trabalha até exaustão, tem que bater ponto, porque tem um controle de E ficam te 7 horas por controlando dia. durante o expediente? Tipo, tu foi no banheiro, tu foi pegar um café, uma água? Não, durante o expediente. Sei lá, Você É porque eu acho que as pessoas imaginam que no Japão tem alguém com um chicote assim, trabalha. Na minha empresa em específico não é assim, mas existem empresas assim. É aqui que entra uma diferenciação, eu acho que é comum em muitos países, que é a qualidade da empresa mesmo. Sim, tem empresas boas. Tem empresas ruins, tem empresas boas. Não, é porque assim, eu sei que aqui no Japão o horário fixo é a empresa que determina. Ela pode falar que o horário fixo é 7 ou então 8 horas. Vocês dão 7 horas, certo? Sim. Se você entrar na hora extra, essa primeira hora extra, ela vai ser contada como hora normal ou como hora extra? Uma hora extra. Ah, tá. Porque, gente, tem lugares que assim, ó, o horário fixo é 7 horas, mas se você for fazer mais uma hora, porque ainda tá dentro das 8 horas, a empresa só vai te pagar como hora normal e só depois disso que eles começam a te pagar como hora extra. Entendi. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Eu descobri isso, eu fiquei muito de cara quando eu soube disso. Agora sobre pagar hora extra tem outra história. Que no salário normal, geralmente a maioria das empresas inclui X horas extras por mês. Então, se você faz até esse número de horas extras, você não ganha nada a mais. Se você não faz essas horas extras, você ganha o mesmo salário, não é descontado. Mas, por exemplo, num mês, você pode ter até, sei lá, 40 horas extras inclusas no seu salário. Então, mesmo você faça 40 horas extras, o salário não muda. Nossa, tu tem que fazer muita hora extra, então. Se quiser Pra ganhar, ganhar mais. mais. Porque 40 horas extras, tu tem que Em trabalhar média, mais de 2 2 por horas extra por dia. Isso. E trabalha sábado e domingo? Trabalhar sábado e domingo é outra história. Geralmente, sábado e domingo, assim, a empresa decide que dias são dias de folga fixos. Se sábado e domingo são dias de folga fixos, o empregado trabalha num dia de folga fixo, normalmente o empregado tem que receber um dia de folga paga para compensar. Tipo, durante a semana. Isso. Entendi. Esse é o normal. Se a empresa faz isso ou não, Aí vai é depender. empresa por empresa. Tá, entendi. Mas é o que deveriam fazer. Porque aqui no Japão os lugares abrem domingo, né? É. Eu acho estranho. Pra nossa cultura, que não abre no domingo aqui, tudo tá aberto no domingo. Dependendo Sim, do tamanho. geralmente, em quem abre em restaurantes, essas coisas, aí os funcionários não são os funcionários de verdade. São os arubaito. E arubaito não tem dia de folga fixo. Não. Eles têm, por lei, 6 dias de folgas a cada 30 dias. Então, a cada período de 30 dias, ele tem que ter 6 dias de folga. Onde cai essa folga depende do que o funcionário quis, do que a empresa quis. Isso é acordado entre funcionário e empregador. E que horas começa o teu expediente? Na minha empresa, ela é flexível. Eu posso entrar entre 8 da manhã e 11 da manhã. Entre 8 da manhã e 7 da noite. E o almoço também é flexível. O almoço não é flexível. Ah, Você entra 11 horas, meio-dia tem que sair pra almoçar.
1 hora. 1 hora. Ah, uma Isso hora é também almoço. depende da empresa, bastante. Dá umas Entendi. 2? Umas 2. Ah, entendi. Horário flexível é uma coisa relativamente recente no Japão. É verdade. Onde tem, geralmente são ventures ou startups de Aham. TI. É a galera que tá tentando virar a Google. É, bem isso mesmo. Agora, a grande maioria das empresas ainda é o horário fixo das 9 às 5. E aí, E, bom, 9 às 5 não, porque tem hora extra, então E começa às 9, mas tem que chegar meia hora antes, porque cultura e coisas assim. Então chega 8h30, fica até 8h30 da noite, é mais ou menos o usual, assim. Eu ouvi dizer que nessas empresas, assim, não sei se tipo na tua, mas eu ouvi dizer assim que os funcionários só vão embora depois que o chefe vai embora. Isso é uma cultura que continua em muitas empresas grandes, principalmente. a gente tem essa cultura dentro do meu laboratório, na verdade. Assim, a gente, né? Os japoneses têm, né? Então, normalmente, se o professor tá dentro do laboratório, ninguém vai embora. Mas eu sou daquelas, tipo, acabem as coisas. Saki ni shirashimasu. Tchau. Tipo, eu não tenho muito, eu acho que... Porque quando eu cheguei... vale lembrar isso. Quando eu cheguei aqui, eu tive reunião com o meu chefe pela primeira vez, que eu perguntei várias coisas. Uma das coisas que eu perguntei foi: tem um horário de trabalho fixo? Tem um horário que eu tenho que estar aqui? Ele falou, não, ele disse assim, eu trabalho das 9 da manhã às 6 da tarde. Todos os dias, não importa o que aconteça, é esse meu horário. Aí ele falou, se tu quiser falar comigo, tem que ser nesse horário. Senão, não. vai E eu entrar. prefiro trabalhar nesse horário, porque tem gente lá que chega 2 da tarde e vai embora 3 da manhã, sei lá, faz uns horários inversos, só que eu prefiro chegar de manhã cedo e sair mais cedo, assim, esse é o que eu gosto de fazer, porque eu não consigo acordar 1 da tarde e dormir 5 da manhã. Então, pra mim é ótimo. E, por exemplo, chefe, assim, o pessoal, sei lá, como que é o ambiente de trabalho, assim, que vocês acham, no geral? Não sei. Bom, no meu laboratório é tranquilaço. Meu professor só quer saber da gente fazer a pesquisa e não tem mais o que, não se preocupa. Normalmente, se a pessoa tá sofrendo alguma coisa, alguma pressão do professor, porque elas não estão fazendo o trabalho direito. Mas aí é normal, né? Todo professor, basicamente é até isso. no Brasil, alguém diria, poxa, não tá trabalhando. Entendeu? Sim, mas eu tive sorte, meu laboratório é muito de boa. Eu conheço amigos, inclusive, que eles tinham que bater o ponto, entrar 9 horas da manhã e sair 9 horas da noite. E se não tivesse lá, o professor chegasse, você já levava um... Acho que depende da pessoa, né? Não do país, talvez essa coisa acadêmica, assim, tem porque professores e professores, né? Então tem que prestar bastante atenção. Eu acho que com empresa também é. De empresa para empresa, né? Na minha empresa é bem tranquilo, assim, tem os produtos, eles têm que ser entregues em certos dias. Se o funcionário não conseguiu, claro, vai levar bronca, vão falar alguma coisa para ele. Mas se tá tudo rodando direitinho, tá tudo sendo entregue na data, o problema é seu que você tá fazendo nas horas de trabalho. Você tá entregando o que você prometeu que ia entregar. E, tipo, teus colegas de trabalho, assim, pela tua experiência geral, são gente boa? Ou, tipo, ninguém fala com ninguém? Ou o pessoal, às vezes, fala um pouco? Tipo, não sei, assim. Meus colegas de trabalho são engenheiros. E são engenheiros japoneses. Então, eles não falam muito, mas eles são gente boa. Bacana. São bacanas, assim. Tipo, eles no meu trabalho, são extremamente acho que... tímidos. Só Isso, tipo, no meu trabalho acho que o pessoal não fala muito, mas eu sinto que se eu preciso de alguma coisa e eu peço, daí eles tipo, tá. Aí, tipo, me ajudam, assim, Sim. mas... Se você fala com eles, eles respondem. É. Tranquilo. Mas eles quase nunca vão falar com você sem um muito bom motivo. Motivo assim. é Mas e entre eles? Também não. Também não. Tipo, cada um meio que faz seu trabalho e vai embora. Tipo, meio... Mas eu acho que isso é bem por causa da área mesmo. Pessoal programador, assim, pesquisador. Meu laboratório é bem Misturando, assim também, na verdade. Mas vocês não têm, tipo, confraternização? Porque quando a gente sai, o pessoal é muito mais aberto, assim, conversa. Para as confraternizações conversam bastante. É. Mas não são todos que vão. Tem muitos engenheiros que não vão Não para as participam. confraternizações, não participam, vivem no mundo deles lá. E, bom, pro lado da empresa, ok, eles fazem o trabalho muito bem. Mas não são exatamente Os mais sociáveis. Tipo, a minha mãe tem uma conhecida que o esposo dela é brasileiro e ela é japonesa.
Daí ele trabalhou um tempo aqui. E aí ele falou que foi, tipo, numa confraternização, mas acho que é a primeira vez. E aí o pessoal, tipo, bebeu, falou, fez piada, um monte de coisa assim, normal, né? Que nem a gente tá acostumado no Brasil. Aí ele falou que no outro dia, ele, tipo, tentou puxar um assunto do que aconteceu na noite anterior. E aí ele se deu conta. Olha, ele tá fazendo assim, não. Aí ele se deu conta que, tipo, ninguém falava nada. Não. E aí ele entendeu que, tipo, o que aconteceu naquela festa morreu ali. No outro dia ninguém fala nada. Exatamente. Eles vivem em 3 mundos. O mundo do trabalho, o mundo da casa e o mundo das festas. São 3 pessoas completamente diferentes dentro de uma pessoa só. Sim. No trabalho não entra nada da casa. A vida pessoal é guardada, 7 chaves. Eles não comentam nada, a não ser que seja absolutamente necessário. E o mundo da festa acontece durante as festas. Você foi numa festa um dia, na próxima festa você pode comentar da última festa. Mas não no trabalho. A persona do trabalho é a persona de trabalho. Diferente. Isso daí foi o que ele comentou, que ele entendeu que... Porque no Brasil o pessoal fala, né? Sim, sim. Só que aqui no Japão eu já percebi isso, que a pessoa na festa às vezes tá até bêbada, no outro dia ninguém comenta absolutamente nada. Acabou ali, fim. O que parece é que a festa é o único momento de liberdade dessa galera. Tanto que tem muita gente, muito japonês que eu conheço que quando tá nas festas, tipo, desembesta. Você não acredita que é a mesma pessoa. E puxa um assunto. Puxa Comigo o pessoal assunto, vem e começa a faz conversar como se me piada. conhecesse. Eu fico tipo, Te trola, começa assim, quer uma bebida? Toma, sabe? O pessoal vira BR quase. Só que aí no dia seguinte você pergunta, a pessoa, eita, né? E aí sai de perto, aí você fala, e aí, pessoa? bem isso. E tipo, quando tu trabalhou lá em restaurante, como é que foi? Parecido? Difícil? Trabalhar em restaurante é outro mundo, né? Acho que se aproxima bastante da vida de fábrica. Não sei dizer qual que é pior. Nenhum dos dois é muito legal. E eram turnos de 11 horas, não podia encostar na bancada. Você tá cansado? Problema seu. Vamos falar isso que é muito legal, né? Foi a Erika que falou, não sei se tu tava, ou o Denis, quem foi que falou que não podia encostar? Foi tu, né? Que não podia. Alguém me falou que no restaurante que trabalhava não podia sentar. Pra descansar. Que não pode, tipo, se tu trabalha no restaurante, não pode encostar, sentar. Não pode relaxar. Você tem que estar sempre pronto, com postura ótima. Não você pode tá trabalhando. acocorar. Tipo assim, tu tem que ficar de pé, fingindo que tá fazendo alguma coisa. Mesmo que tu não tenha nada pra fazer, tu tem que fingir que tá fazendo alguma coisa, né? Aí vai lá, Exatamente. apoia na mesa enquanto tá limpando, pra dar uma descansada nessa perna, aí descansar. E tipo no Combine aqui, né, que a gente É. até comentou que o pessoal que trabalha em Combine, que é tipo loja de conveniência, não tem nem cadeira, a pessoa tem que ficar o expediente inteiro em pé, sem sentar, sem conversar, sem bater papo, nada, né? Tem que ficar... Tem que ser um robô. É difícil, é pesado. Tá, aí na cozinha era assim, tinha horário rígido, trabalhar, bater ponto, nananã. Sim, tem que bater ponto. O ponto é de 15 em 15 minutos. Então, obviamente, você bate o ponto 14 minutos e 59 segundos antes da sua hora de entrar e 14 minutos e 59 segundos depois da hora de sair. Então, cada dia era meia hora trabalhada a mais de graça pra empresa. Cara, tu bate o ponto 15 minutos antes e 15 minutos depois. Exatamente, porque era arubaito, né? Então era pago por hora. Mas não é por hora de verdade, nem por minuto. É de 15 em 15 minutos que o relógio conta. Isso é terrível. Na verdade, esse é um grande problema. Eu tava vendo dentro das fábricas, porque muitas vezes os trabalhadores não sabem disso. Atrasou 1 minuto, acha que só atrasou 1 minuto, mas na verdade tá perdendo Perdeu 15 minutos. Mas tipo assim, que 1 hora tu bate ponto, 1h15 tu bate ponto. Não. Se você tem que entrar 1 hora. Quando o seu chefe manda você bater o ponto? 12h46. Exatamente 14 minutos antes de 1 hora. Por quê? Você vai trabalhar esses 14 minutos sem a empresa te pagar. Porque o relógio começou a contar 1 hora, porque 12h46 é 1 hora, 15 minutos depois. Você sai às 5 da tarde. Quando você vai bater o ponto? 5h14. Por quê? Ainda conta como 5 horas que você saiu. Nossa, ou seja, meia hora que tu
todo dia. Tá, e aí nesses empregos, assim, tipo de restaurante, não podia ir no banheiro e demorar um pouquinho, não podia tomar uma água, um café, dar uma Depende volta. muito de como tava o movimento do dia, né? Nesses casos de serviço, vai ter momentos que você vai estar lá sem nada pra fazer, mas não pode estar lá sem nada pra fazer, tem que inventar alguma coisa pra fazer. E vai ter momentos que vai estar extremamente corrido. Quando tá extremamente corrido, ninguém para pra fazer nada. É só trabalho direto. Quando tem momentos que não tem muito o que fazer, aí o pessoal ia fumar, ia no banheiro, e esse ponto não é tão extremamente rígido. Entendi. E aí tem que falar japonês. Pra esse tipo de trabalho, No se você vai trabalhar só restaurante, dentro não. da cozinha, talvez não. E aí depende muito do chefe. Sim, já pensou Se chefe ele manda. vai... Porque quem não sabe nada do japonês vai trabalhar na área de lavar prato. Não vai trabalhar na cozinha, E geralmente. tinha gente que não falava japonês. Tinha muitos brasileiros trabalhando só na parte de lavar prato. Ou se ia trabalhar na cozinha, tinha que ter... obrigatoriamente ter outro brasileiro que falasse japonês Pra conseguir nos comunicar. mesmos turnos deles pra Pra conseguir comunicar. traduzir. É. Tá, e aí na entrevista de emprego, tipo, tu falava, meu japonês é esse, mas tu tinha que apresentar um certificado? Ou tu falava em japonês daí? Ou como que era? Nesse caso da cozinha do hotel, era só conversar um pouquinho com o gerente do hotel, porque eles não estavam muito esperando que as pessoas fossem falar japonês. Para um trabalho, outros tipos de trabalho, para ser funcionário de empresa mesmo, não esse tipo de arubaito, geralmente você tem que tanto conseguir passar numa entrevista de emprego só em japonês, quanto ter algum comprovante de que você fala japonês. Tá, esse foi o teu caso da Isso, empresa, né? da empresa. Só pra falar, ele fala japonês super bem, né? Tipo, top, assim, nível lá, quase máximo, não é? Que o teu... Ah, ele tá se fazendo, né? Tipo, porque ele fala super bem. Tem N2. O meu é o N2. N2, da o mais prova alto de é N1, proficiência. né? Mais N3, alto é N1. N2, N1. Vem desde o N5, vai até o N1. N5? Eu achei que N5 é você ia de começar no criança. N3. O meu é o N10, assim, né? Tipo, oi. Tá. E normalmente as empresas pedem pelo menos N2. E aí, então tu tu apresentou um certificado agora na Sim. empresa. O certificado foi mais para colocar no currículo, né? Porque tem empresa que nem vai te chamar para entrevista se você não tem Colocar, esse... Ah, entendi. Porque provavelmente deve ter muita gente que tenta sem saber, né? Japonês, aí chega na entrevista, não sabe falar nada. Aí, Aí as empresas devem ter começado a colocar essa exigência de ter um certificado pra não que passar na por isso. verdade nem não diz muito sobre o seu nível de conversação. Na verdade não diz nada, porque não tem conversação nessa prova. É verdade, é verdade. É só escrita e leitura. E assim, audição. Entendi. E aí, quando tu fez a tua entrevista, tu conversou com o teu chefe em japonês, e ele falou, ah, beleza, Isso. ok. E o sistema de entrevistas também, talvez uma coisa, não sei se muita gente sabe ou fala sobre, mas o comum aqui é ter entre 2 a 3 entrevistas com a empresa. Primeira entrevista é com a RH e talvez alguém de alguma área mais específica da sua especialidade. Que é a entrevista para ver se você bate bem com a empresa. E a segunda entrevista, dependendo da empresa, a segunda entrevista vai ter outras pessoas, tipo, chefes de seção, chefes de departamento. E a última entrevista é onde vem diretor, e dependendo da empresa, até o CEO, Ah, o chefão, assim. que é quem vai dar a última palavra. Ah, Então a última entrevista é quem dá a última palavra. Geralmente, na verdade, quem decide se vai contratar ou não é chefe de seção, gerente mesmo. E a última entrevista é só para os bambambam da empresa ver se você é uma pessoa normal, assim. Se ele Não, quer te maluco. contratar mesmo. Se ele pode confiar na palavra do subordinado dele que já falou, não, eu quero contratar essa pessoa. faz sentido. Tá, e outra coisa, só pra falar que ele trabalha na área dele aqui no Japão, tá? Isso. Agora. E em uma semana ele conseguiu emprego. É, uma então, semana, né? A Erika falou, vamos falar que é uma É semana. verdade, é uma Tá, e uma dúvida, porque, tipo, tu fez tua faculdade no Brasil, aí tu traduziu o diploma, validou o diploma? Não. Não, eles só viram o diploma em português e aceitaram. Eu cheguei pra pessoa da RH, mostrei o diploma e falei, aqui tá escrito ciência da computação. Aí eu falei, computação, Aí o negócio tá escrito em computer. português, né? Design de moda, sei lá, outra coisa assim, tô brincando. E ele acreditou, então foi isso.
a comprovação. Assim, claro, dependendo da empresa pode ser um pouco mais chato. Pode Sim. pedir uma tradução, juramentada e tal, alguma coisa assim, né? Pode. É legal de falar também que, por exemplo, pra mestrado, doutorado, pós-doutorado, tu não precisa fazer validação de diploma no país. É o próprio lugar que vê o diploma e Decide. aceita e decide ali. O meu diploma mesmo, eu nunca precisei mostrar, na verdade. Tipo, só aceitou, beleza, teve carta de recomendação, uma carta da universidade dizendo, ela acabou o doutorado, beleza, vai. Tipo, é isso. Aí, em alguns lugares, é como ele falou, talvez Talvez peçam. peçam. Ou não. Quando o RH é mais engessado, né? Geralmente empresa grande. Empresa grande vai pedir, vai ter mais burocracia. Então eles pedem coisas mais formais. Empresas menores são bem mais livres. E tipo, tu... Ai, esqueci o que eu ia perguntar. Que era na tua entrevista... Ah, tá, lembrei. Que era tipo... Ou seja, na tua empresa a exigência era que falasse japonês, tivesse, obviamente, o curso na universidade, mas não dizia, precisa ser japonês, precisa ser... Porque o que as pessoas falam é, pra trabalhar no Japão, tu precisa ser japonês ou ser casado ou casada com japonês. Senão, é impossível, Nai, trabalhar no Japão. Ai, gente. Não é impossível. Pelo amor de Deus. Para. Com certeza é muito mais fácil Sim. ir por esse caminho, porque você vai ter o visto. Exatamente. O problema não é a empresa, na verdade, é o Você visto. tem o visto. Ter o visto para poder trabalhar. Se você é descendente, se você é casado com um japonês, você tem um visto lá meio que de graça, assim. Aham. Se não, você vai precisar que a empresa te ajude. Tem o visto. E as empresas, na verdade, estão abertas. As que conseguem. Aham. Aí tem outra. Você reduz um pouco o universo de empresas que estão dispostas a te ajudar a conseguir o visto, mas elas existem. Então não é Sim. impossível. Na minha empresa mesmo tem um funcionário do Suriname ou algum lugar Diana. por ali, Aham. que ele não é japonês, não é descendente de japonês, mas está lá trabalhando como funcionário permanente também, do mesmo jeito que eu, e conseguiu o visto porque a empresa bancou. Então. Então, Tipo, com certeza não é quem, né? possível. Eles me mandaram aquela carta de... como é Isso, que chama? elegibilidade. Isso, de elegibilidade. Isso. E por 3 anos. Tava lá e aí tava tudo informações certinhas, só levei no consulado, entreguei e pronto. É isso, eles pagaram visto, eu acho, né? Sim, geralmente quando é para trabalho a empresa tem que pagar e não é barato. Não é barato. Mas eles pagam para poder emitir esse certificado de elegibilidade para a pessoa poder trabalhar com visto de residência. E a última coisa é, por exemplo, assim, teria como a pessoa fazer entrevista por Skype? Muitas empresas estão fazendo, Faz. principalmente na área de TI. TI. Muito principalmente na área de TI, porque não tem gente de TI nesse país, aparentemente. E eles estão precisando muito, aliás, fatos assim banais. Geralmente em empresas de recrutamento, o recrutador ganha 30% do primeiro ano de salário da pessoa que ele ajudou a contratar. Caraca. 30%. Não que a pessoa contratada paga isso, a empresa paga isso pra ele. Pra TI, aqui no Japão, os recrutadores estão ganhando até 60% Caramba. de tanto que tá faltando gente de TI. Aí o Olha, pessoal pessoal de de TI TI aí, veio pro gente. Japão. É nóis. E geralmente o pessoal de TI gosta do Japão, né? Sim. Acho que o pessoal gosta, tipo, bastante gente do Japão e tal. Erika, quer falar mais alguma coisa das fábricas? Geralmente tem bastante brasileiro que trabalha, né? Então, com relação às fábricas é o seguinte, é possível você fazer muito dinheiro. Eu conheço pessoas que, inclusive, se sustentam e sustentam a família no Brasil com o dinheiro que ganha da fábrica, só que você vai trabalhar bastante. Tipo, bastante mesmo. Por exemplo, o meu tio, ele trabalhou aqui no Japão por eu acho que foram quase 10 anos. Ele estava se sustentando aqui, sustentando a família dele no Brasil. E só que assim, como o objetivo dele era juntar dinheiro, ele basicamente sobreviveu à base de lamen instantâneo, não fazia quase nada, só trabalhava que nem um doido. E é possível você ganhar muito dinheiro dessa forma. Ele conseguiu bancar a faculdade dos primos, tudo aí No caso só ele veio e o resto a minha da tia família ficou lá no junto Brasil. com meus primos lá. Então, assim, é possível, só que acho que assim, a galera às vezes
como é que eu falo? Subestima ou superestima a... Não sei o que eu tô falando. Mas normalmente a galera acha que é muito simples. E pode até ser simples, mas não tem como você conseguir as coisas sem se esforçar. Acho que esse é o ponto. Mas aí a pessoa, no caso, que vem, por exemplo, trabalhar numa fábrica, ela tem os mesmos direitos de uma pessoa japonesa que Não. trabalha aqui? Normalmente essa galera que vem trabalhar em fábrica, ela vem por uma empreiteira, que eles chamam. Essa empreiteira, ela faz a ponte entre você e a fábrica. Então, normalmente, vai acontecer, por exemplo, de funcionários da fábrica terem determinados tipos de benefícios que você não tem porque você não é contratado direto da fábrica. Você é contratado da empreiteira. Tipo, terceirizado. Isso. Seria como se fosse terceirizado. E a empreiteira vai ter os próprios questões de horário, quanto vai te pagar por hora, quanto vai te pagar por hora extra. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque tem gente que acha que é injusto, reclama, mas quando vê o contrato da pessoa lá, é com a fábrica e o teu tá com a empreiteira. Não tem como querer que seja a mesma coisa, entendeu? Então tem que ficar bastante esperto. Acho que tem muita gente que vem no desespero, não olha direito os contratos e aí chega aqui, aí percebe, poxa, mas a galera ali tá ganhando sei lá quantas horas de descanso paga e eu só ganho tantas. Mas é porque você não tá nos mesmos termos, né? E daí não adianta chorar, já tá aqui, já assinou o contrato. E isso não acontece só em fábrica. Ah, Em não. muitas empresas também, muitos estrangeiros vêm no desespero e aceitam ser os empregados que eu comentei antes de contrato. Uhum. Que aqui no Japão as leis de trabalho são muito fortes pro empregado de verdade, o Aham. seishain. Sim. Pros empregados de contrato, o que tá no contrato vale. Então, eles podem ser muito explorados. Entendi. Porque Tipo, não eles- receber tanta hora extra. Não recebe hora Não extra, recebe. tem um horário de trabalho estúpido, dia de folga, a empresa decide quando vai ser o dia de folga da pessoa, Uhum. pode não receber os seguros de saúde e tal. É isso que eu queria saber, tipo, A seguro de INSS saúde, daqui. essas coisas. Por lei, quando a pessoa é o funcionário de verdade, a empresa paga metade dos custos do seguro de saúde e da pensão. Mas isso só serve Pra para quem é funcionário de verdade, o Seishain. Aí o pessoal que é da empreiteira não tem isso. Não tem isso. Arubaito não tem isso. Arubaito não tem. E aí a pessoa mais paga o médico, então. No caso, ele provavelmente, a pessoa vai entrar no plano de saúde nacional que eles chamam, que é o Kokumin Hoken, né? O geral, assim. Então, não o Shakai Hoken, que é o que normalmente a galera que funcionário de empresa recebe ou paga ou tem direito. É diferente. Mas ainda tem, só que você tem que pagar. E o Kokumin Hoken, se você não é estudante, fica caro. E tipo, as pessoas assim que trabalham na fábrica, por exemplo, que são da empreiteira, elas tipo, como que os funcionários que são japoneses mesmo agem? Tipo, ignoram a pessoa, ou tratam mal, ou nada, acho que assim. Isso vai depender da fábrica, né? Varia muito das pessoas mesmo que estão Isso lá. aí é das pessoas. Eu acho que recentemente eu tô vendo um trabalho maior de tentar reduzir esse tipo de preconceito, mas ainda tem muita gente que fala, os japoneses tratam a gente mal, os japoneses isso, aquilo. Mas o que pode acontecer às vezes é falta de comunicação, porque o japonês tá tentando te falar um negócio, não, faz o negócio desse jeito. Aí você não fala japonês, não tá entendendo, aí você faz errado. Aí o cara fica com raiva, aí ele grita, daí tu se sente ofendido e tu grita de volta. E daí começam os atritos, né, então... É um ponto muito importante. Se você quer se dar bem, você tem que falar a língua deles. Não tem jeito. Não tem jeito. E tem que entender que o que eu noto muitas vezes é que as pessoas aqui do Japão que não estão tão acostumadas a falar inglês, quando elas tentam falar inglês contigo, às vezes soa um pouco agressivo. Sim. Ou mandam... Mas não, na verdade ela só não tem prática em falar inglês e fala de um jeito que ela... Tipo, ela pensa assim, vou falar essas palavras que eu conheço e aí parece que ela tá te dando uma ordem, mas na verdade ela só tá falando inglês do jeito dela. Tipo, eu já percebi isso, pessoas falando comigo em inglês, que parece que estão mandando, mas não, elas só estão falando inglês do jeito delas, porque elas não têm tanta fluência. Sim, isso é. Tipo, ao invés de falar as palavras todas educadinhas, ela fala assim, Faz. de supetão. Aí tu tem que também levar, tipo, Isso para as em pessoas que estão consideração. aqui, tem que levar em consideração que problemas de comunicação, né? Se tu não fala o idioma da pessoa, também é complicado entender tudo que a pessoa tá expressando. Sim.
Mas é isso, o vídeo ficou super longo, 35 minutos. Mas eu acho que a gente falou bastante coisa, assim, sobre como que é um pouquinho trabalhar aqui, os tipos de contrato, que eu acho que... Não sei, eu não conheço muitas pessoas que trabalham até a morte, até a exaustão, né? Mas até no Brasil tem gente que vai se matar trabalhando porque é da pessoa, sei lá, ou quer ganhar muito dinheiro. Ou então foi a condição que ela encontrou no momento, mas aí eu acho que uma coisa que vale é que, tipo, ninguém tá te obrigando a fazer nada, entendeu? Então se você acha que tá numa situação que você se sente lesado, tem que correr atrás de mudar. E não dá pra ficar esperando que chefe ou fulaninho de tal vai te tirar desse lugar, entendeu? Tem que correr atrás. Não vai ser fácil, mas é tomar as rédeas da própria vida, né? E no meio acadêmico tá tudo bem. Tipo, no meio acadêmico tá que nem no Brasil. Porque o pessoal manda assim, será que se eu for fazer um doutorado, um pós-doutorado, eu vou trabalhar até a morte? Eu falo, ups, eu não trabalho até a morte. Então acho que que ambiente acadêmico é muito fora do espectro. Em qualquer lugar do mundo, assim, o pessoal do mundo acadêmico vive aí. E tem professores e professores, tem laboratórios e laboratórios. Mas isso em qualquer lugar, tá, gente? Até no Brasil vai ter professor que vai ficar dizendo o horário que tu chega, xingando, na Europa, em qualquer lugar. Não é exclusivamente do Japão. Eu, na minha experiência, acho que os japoneses são muito educados. É o que eu acho, assim, pelo menos no meu ambiente de trabalho, são educados e respeitam, assim. Mas eu não conheço todos os ambientes, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vão no canal da Erika, eu vou fazer vídeo com ela. Tá todas as informações na descrição. Gabo-chan, obrigado. Quem sabe um dia ele mostra a cara aqui pra todo mundo do canal. Todo mundo vai ficar curioso querendo saber a tua cara. Eles vão fazer reconhecimento de voz aí nos vídeos da internet. Imagina! Nos vídeos da internet. Ele nunca saiu em foto comigo, nem stories, então não é ninguém que vocês conheçam. Já dá a dica. Já dá a dica que não adianta procurar, que não vão achar. Ele é um fantasma. A voz do Alan. É uma voz que eu e a Erika a gente modulou e colocou aqui pra fingir que é alguém. Tô brincando. Tchau, até a próxima.